pessoal, a nossa segunda parte da terceira aula, ela versa sobre os procedimentos especiais. Então, procedimentos especiais irão ser vistos aqui duas espécies. Em regra, são as ações possessórias e ações de inventário. Mas antes mesmo de adentrarmos nesses procedimentos específicos, é necessário nós traçarmos aqui alguns entendimentos acerca do nosso processo civil no âmbito do jurisdicionário. Então, o CPC ele traz o fato de discutirmos o que seja jurisdição contenciosa ou jurisdição voluntária. Como o próprio nome diz, contenciosa, elas nos levam à interpretação de um conflito existente entre partes. Então, consiste no poder de dizer o direito no caso concreto. Além de existir esse conflito, consequentemente, quem vai declinar e determinar de quem seja o direito a quem é o juiz. O de jurisdição voluntária entende-se o quê? A expressão da vontade das partes, de autor e réu. Nessa figura, o juiz ele entra como uma figura essencial dentro do processo, mas ele deixa de exigir dele essa capacidade de fixar o direito A ou a B, mas ele vem a intermediar e concretizar essa formalização de acordo entre as partes, certo? Então, a jurisdição voluntária consiste na integração e fiscalização dos negócios firmados entre particulares. É quando há o quê? A busca no juízo de uma homologação, de um acordo, de um entendimento entre as partes. A jurisdição, a administração pública de interesses privados, então essas partes necessariamente podem ser entes meramente privados, não necessariamente precisa ser público ou público e privado. E o juiz atua como assistente das partes no ato de formalização do ato, ou seja, ele é um intermediador que vai verificar a legitimidade, a garantia legal e vai, enfim, apenas homologar o acordo de vontade entre as partes. Então, características da jurisdição voluntária para a doutrina clássica. Então, ela não há lide, ou seja, não há um conflito, por não haver brigas e conflitos, mas apenas um concurso ou divergência de vontades, que passam a ser ajustadas através da jurisdição voluntária. Não há partes, então há o quê? Há representantes nesse processo, A e B, que entram em um acordo. Por não haver uma lide, não há partes parciais, mas apenas interessados. O juiz é um administrador público nesse ato e não exerce a função plena de juiz, de determinar uma escolha ou uma garantia do direito. Ele administra as vontades. Não há a subjetividade, tendo em vista que o Estado não substitui vontade das partes, mas a integra para formalizar o ato. O juiz se insere entre os participantes do negócio jurídico. Então, essa é a visão da doutrina clássica. Agora, para a doutrina mais moderna, a jurisdição voluntária é uma jurisdição, porque enquanto a doutrina clássica ele queria mostrar que não há uma jurisdição, mas há a figura de um juiz administrador, então a doutrina mais moderna entende que sim, a jurisdição voluntária é uma jurisdição, pois a não configuração da lide no início do processo não significa que o processo da jurisdição voluntária não seja possível o surgimento de conflitos de interesses. Por isso, o fato de não haver lide inicial não descaracteriza a jurisdição voluntária. Apesar de não existir conflito entre as partes do processo é aquela que postula e não necessariamente que integra. A função jurisdicional abrange a tutela de interesses particulares, sem litigiosidade, ou seja, sem discussões, desde que exercida por órgãos investidos as garantias necessárias de impessoalidade e independência. Ou seja, a atuação da jurisdição não está
cingida à conformação do direito às situações concretas, a solucionar conflitos, mas também a tutelar interesses de particulares, como órgão de Estado que é. Não há ação nem processo, mas apenas um simples procedimento. Não há sentença de mérito, mas mera homologação do acordo firmado entre as partes, com a expressão das suas vontades. Não há formação de coisa julgada, definitiva, e sem possibilidade de ação rescisória, tendo em vista a ser jurisdição voluntária e negócio jurídico consensual. Então, se há aquele acordo de vontade entre as partes homologado pelo juiz, não há de que existir recurso, porque foram eles que, de fato, escolheram aquela medida de solucionar os seus problemas. O juiz é uma autoridade imparcial e desinteressada dentro do processo, até porque são características do próprio exercício da função jurisdicional, como em qualquer atividade jurisdicional, diferentemente da administração pública, em que visa seus interesses parciais, defesa legal dos interesses do Estado. A jurisdição voluntária, ela possui natureza preventiva e não apenas solucionar conflitos já existentes. E existe um processo judicial em jurisdição voluntária, como ação, sentença, apelação e etc. Nota-se que os processos de jurisdição voluntária são encerrados por sentença, de que cabe recurso de apelação para o tribunal e não por decisão administrativa. E a gente observa que é um ato comum, dentro do próprio jurisdicionado, a formação da jurisdição voluntária. Até mesmo posterior sentença, posterior recurso, posterior atos judiciais, que é a formalização dos acordos. E esses acordos, quando formalizados em juízo, eles necessitam da homologação do juiz, certo? Então, há essa característica da jurisdicionalidade dentro da jurisdição voluntária, que é a defesa da corrente defendida pela modernização do judiciário hoje em dia. Apesar da permissão de modificação das decisões por fato superveniente, a regra é pela possibilidade de constituição de coisa julgada. Ademais, da mesma forma em que há processo de jurisdição contenciosa sem coisa julgada, o mesmo pode ocorrer em processo de jurisdição voluntária. Agora, mostrando a forma de compreensão da doutrina clássica e da doutrina moderna, é importante entender que no Brasil a doutrina clássica ela é preponderante à doutrina moderna e que se entende que a jurisdição voluntária tem natureza de administração pública de interesses privados, certo? Contudo, não chega a ser a própria jurisdição. As técnicas de especialização do procedimento, eles compreendem de que forma? A simplificação e a agilização dos trâmites processuais por meio da redução de prazos e eliminação de atos desnecessários, a delimitação do tema reduzido na inicial e contestação, a alteração das regras relativas à legitimidade e iniciativa das partes, a fusão de providências de natureza cognitiva, executiva e cautelares, a fixação de regras especiais de competência, bem como de citação em suas finalidades, e a derrogação dos princípios de inalterabilidade do pedido e da legalidade escrita. Enfim, ele traz aqui, através desses 6 pontos, a construção desse processo de jurisdição voluntária. Então, a gente tem que trazer as partes, as suas qualificações, as descrições do que se pretende construir, como vai ser feito. Então, é isso que aqui nós estamos explicitando. E agora, adentrando especificamente nas modalidades de procedimentos especiais, nós temos as ações possessórias, que são, dentre elas, as mais conhecidas, as mais vivenciadas na nossa realidade. Então, a ação possessória, ela é um remédio processual que se atribui a quem deseja proteger a sua posse e exercer sobre elas os seus direitos sobre a coisa. Então, se classifica
a posse objetivamente, em posse justa ou injusta. A posse justa é aquela que está em conformidade com a lei, e a injusta, aquela que fere os normativos legais, é aquela que é adquirida por meio da violência, da clandestinidade ou de forma precária. A subjetividade da posse, ela pode ser de boa fé ou de má fé. A posse de boa fé é aquela que não contém vícios, ou se contém, o proprietário desconhece da existência desses vícios. E a posse de má fé é aquela posse adquirida com os vícios, por meios fraudulentos, por meios violentos. Então, essa é a posse de má fé. Ela temporariamente, ela pode ser uma posse nova ou uma posse velha. Hoje já não mais nem é atendida nas classificações do Código Civil, mas que ainda cabe a interpretação de que aquela posse nova é aquela até de 1 ano e dia, e a posse velha ela é superior a 1 ano e 1 dia. A posse direta e posse indireta. A posse direta é aquela que é cabível a quem está diretamente usufruindo daquele bem. E a posse indireta é aquela pessoa que tem aquele bem e que não está com ele sobre o seu poder. O exemplo clássico disso é a locação de imóvel. Eu tenho um imóvel e vou alugar, então eu tenho sobre ele a posse indireta, porque ele é meu, mas quem está com a posse direta é o locatário desse bem. Então, as tutelas possessórias, ela tem aqui um esclarecimento claro de que se a ação versa sobre a posse, a natureza dela é possessória. Eu estou buscando declarar que tenho uma posse sobre aquele bem. Se a ação versa sobre direito de posse, versa sobre uma natureza petitória. É declarar a quem tem esta posse. Então, isso aí já é um direito possessório. Os intérditos processórios são as ações judiciais e que nós podemos adentrar para proteger esta nossa posse. Então, nós temos a ação de reintegração de posse, a ação de manutenção de posse e a ação de interdito proibitório. A ação de reintegração de posse ocorre no caso de esbulho ou perda da posse. Então, a medida processual que eu tenho que entrar com a ação de reintegração de posse. A ação de manutenção de posse é quando essa posse ela está turbada, ela está parcialmente perdida, ela está sendo violada. Então, está havendo uma confusão sobre esta posse. Então, eu vou entrar com a ação de manutenção da posse, de regularização da situação. E o interdito proibitório, ela é uma ação que ela vem a prevenir alguma possível violência que possa haver sobre o seu direito de posse. Então, ela é uma ameaça, ela pode ser dada a entrada quando existe a ameaça a esse efetivo direito de posse. E aqui cabe observar que as ações possessórias, ela tem que se adequar ao caso concreto, dependendo da espécie da agressão acometida. Então, se está havendo turbação, esbulho ou ameaça, certo? Para configurar no polo passivo da demanda. Fungibilidade das ações. Nós vimos que existem 3 tipos de medidas possessórias: ação de reintegração de posse, ação de manutenção de posse, ação de interdito proibitório. Mas existe o princípio da fungibilidade. Eu descrevo toda uma petição inicial tratando dos fatos como sendo uma manutenção de posse, que eu venho a reivindicar em juízo, e coloco o nome de reintegração de posse. Então, aí vai culminar o princípio da fungibilidade. O juiz não vai deixar de apreciar o seu pedido, os seus interesses, por apenas uma divergência de nome da ação. Então, significa a possibilidade dada ao juiz de conhecer e decidir de pedidos diversos daquele originalmente formulado pelo autor. Pode ocorrer uma evolução na conduta do agente. Então, isso vai de acordo com o trâmite processual. Acumulação de pedidos. A acumulação de pedidos, ele versa o seguinte: se eu estou discutindo quaisquer dessas circunstâncias
de reintegração, manutenção ou empréstimo, estou na posse desse imóvel, dentro da posse desse imóvel, eu fiz benfeitorias, se consideradas essas benfeitorias necessárias e úteis, cabe a pessoa, no caso o locatário, a reivindicar, a reclamar, requerer por uma indenização, certo? Ações dúplice. Certo? Na natureza dúplice das ações possessórias. São pedidos de natureza diversos, diferentes, só poderão ser vinculados por meio da reconvenção. Então, é possível a duplicidade dessa ação? É possível, desde que a gente atenda aos critérios da reconvenção. O que diz os critérios da reconvenção? Em que o autor daquela ação, ele vai passar a ser, na outra ação, o réu, e o réu, o autor. Então, se eu entro com uma ação A sobre B, ao contestar essa ação, ele faz muito mais que contestar. Ele contesta a minha ação e entra com a reconvenção, que é a ação inversa. Que, por sinal, pode ser exatamente esse pedido da indenização, pelo fato de lá ter cuidado, ter zelado e ter acrescentado valores àquele bem. Valores esses que devem ser necessários ou úteis para assim serem passíveis de indenização. Exceção de domínio, foro, competência e legitimidade. Exceção de domínio, está traçado no artigo 923 do CPC, ele diz o seguinte: na pendência de processo possessório, é defeso, é proibido, assim ao autor como réu, intentar com a ação de reconhecimento de domínio. Se nós estamos dentro de uma ação de quaisquer das ações possessórias, eu não posso estar interpondo uma ação de domínio, porque antes de entrar com a ação do domínio, que é a ação própria da propriedade, nós temos que discutir a legalidade e legitimidade daquela posse. O foro de competência é exatamente aonde está o imóvel. Então, é o foro competente para estar apreciando esses valores sociais e jurídicos. Legitimidade ativa e passiva. Ativa é do possuidor direto ou indireto. E a passiva é aquele que praticou a ofensa à posse, ainda que possuidor do bem. Pode ser, sim, uma parte passiva da relação. O outro objeto jurídico que a gente vai estudar aqui entre procedimentos especiais e o tão conhecido é o inventário, certo? Então, o inventário, ele visa determinar a totalidade dos bens em direito pertencentes ao falecido, saldar eventuais dívidas deixadas por ele e, por fim, partilhar o patrimônio entre os herdeiros. Então, ele relaciona os bens, ele observa as dívidas que podem existir e vai partilhar esses bens sobre os herdeiros de um falecido. A transmissão, ela também pode acontecer sem o processo de inventário. Em que tais circunstâncias? No resgate de FGTS, no resgate de pequenos valores de depósito em banco e aos dependentes da previdência privada, previdência social, em si, privada ou pública. Então, essas pessoas são as legitimadas para requerer essa transmissão de bens de inventário sem a necessidade própria do inventário. Receber saldos bancários, resgate de FGTS, certo? Isso é muito comum, através até mesmo de vários juizados especiais. Permitem essa viabilidade. E o inventário negativo? O inventário negativo é quando o falecido ele não deixa bens para partilhar. Mas é necessário, para que alguns atos, a ex-viúva, ex-companheira, ela precise legitimar a existência dessa não necessidade do inventário real, não existência de bens para partilhar. Então, não tem previsão legal, mas é admitido na doutrina e na jurisprudência. Ele visa apenas demonstrar que o falecido não tem bens ou não deixou bens a inventariar. Em regra, visa liberar o cônjuge que ficou vivo de possíveis obrigações e limitações posteriores para constituir novos casamentos.
E o inventário em si, ele é de jurisdição contenciosa, ou seja, através do processo de inventário, até chegar à sua finalização constitutiva, é necessário que haja um acordo entre os herdeiros. Um acordo sobre o quê? Sobre as partilhas de bens, sobre os credores, em que se ficou algum débito. Então, essa é a noção de ser contencioso, certo? E que a gente vai isso desenvolvendo ao longo do processo, pois admite plena controvérsia sobre os bens e as formas de partilhar. Ele tem um prazo de 60 dias a iniciar para iniciar com o processo e de 12 meses para encerrar. O que dentro da nossa realidade social, a gente só vê a existência desse prazo devidamente regulamentado se feito ele de forma extrajudicial, porque quando não há menor e nem discussão sobre o patrimônio, não existe débitos, nem nada que venha a causar conflitos de divergência, o processo de inventário ele pode tramitar hoje nos cartórios, como forma de processo extrajudicial, através de uma lavradura de escritura pública, e a mesma validade jurídica. Nos casos de maior complexidade, pela via ordinária, e a competência ela é relativa, depende de em que local se encontram os bens. Se são vários bens, em qualquer lugar, hoje a lei já permite, em qualquer lugar em que estejam os bens, podem se apresentar a ação de inventário. Legitimação é o que? Acontece, é necessário que haja a fundamentação legal da lei e que sejam legitimados. São os legitimados os herdeiros, cônjuges e os herdeiros. Então, a multa de descumprimento do prazo é de exclusiva responsabilidade daqueles que estejam na posse e administração dos bens. O que diz o seguinte: nós temos 60 dias para dar entrada. Se eu não der entrada nesse prazo, o que é que vai acontecer? Vai ser aplicada a multa, certo? Sobre o atraso que houve. A multa, ela é fixa. A qualquer tempo posterior aos 60 dias já está correndo essa multa e ela é 2% sobre o valor da causa. O inventariante e o administrador provisório. O provisório atua antes da nomeação efetiva do inventariante. Então, dentro de um processo de inventário onde há diversos herdeiros, é nomeado uma pessoa para estar representando o espólio, representando todos os interesses daquele processo de inventário. Então, de forma limitada, sendo normalmente aquele que estava na posse dos bens na época da abertura da sessão. O inventariante será o administrador definitivo do espólio, na pendência do inventário. Sua atitude só se encerra quando concluído o inventário. E a remoção do inventariante. Há circunstâncias em que o inventariante ele pode ser removido e ele pode ser substituído, pois existe um rol taxativo de quem pode ser esses inventariantes, discriminado no artigo 995 do CPC. E essa remoção ela se dá no prazo de 5 dias para a defesa se apresentar, se ter o direito do contraditório para se justificar dessa situação e fazer a entrega do seu espólio, dos bens do espólio. Cumulação de ações de inventário, em regra, não admite cumulação com outras demandas, porém, de forma excepcional, admite-se a acumulação de inventários sempre que haja relação entre os autores da herança, cônjuge que faleceu durante o inventário do outro que faleceu primeiro. Então, isso é uma cumulação. Digamos que o marido tenha falecido e o processo foi seguindo e chegou ao fato da esposa vir a falecer e o processo anterior, que era traçando a primeira partilha dos bens do falecido, não foi concluído. Então, uma acumulação. O procedimento desse processo de inventário. Primeiro, nós temos as primeiras declarações, em que a gente vai fazer a discriminação do patrimônio, definir quem são os herdeiros, qualificando cada um deles,
e quem são também os credores e as dívidas que tem deste processo. Então, a apresentação geral são as primeiras declarações. Sobre os bens é necessário nós valorarmos, nós indicarmos os valores desses bens. E finalmente, demonstrando também essa partilha. Como ficará essa partilha dos bens? As citações e manifestações sobre as primeiras declarações, é necessário que todas as partes sejam citadas dentro do processo. O Ministério Público é parte essencial e fundamental dentro do processo quando se tiver menores ou alguma circunstância de risco. E os herdeiros pretéritos, certo? Que não foi incluído no rol dos herdeiros. Pode também ser acrescentado algum filho ou algum credor que faltou ser agregado a esta ação. Então, pode demandar por sua admissão ao inventário, desde que faça antes da partilha, ouvir as partes em um prazo comum de 10 dias. O juiz decidirá, podendo remeter à via ordinária, havendo maior complexidade depois que a gente está com o curso de um processo e surgir um fato desse. Colações. O que são colações? Então, é o ato pelo qual o herdeiro traz para o inventário o bem já recebido em vida, antecipado pelo autor da herança. Dispensa a colação se o ato de doação, o doador expressamente consignar que o bem sai da sua parte disponível. O falecido, ele pode disponibilizar 50% da sua cota parte da herança. E a outra, 50%, ele vai ver quem são os beneficiários da mais herança. Não pode haver uma parcela maior de um em detrimento aos outros herdeiros. Então, se exceder, deve ser levada à colação, que tem por finalidade de igualar esses quinhões. Quinhões são o quê? A parte que compete a cada um dentro da herança. Caso isso não aconteça, nós vamos culminar na sonegação. E sonegação é considerado um ato delituoso. Então, que é a ocultação maliciosa de direitos do espólio. Neste caso, ocorrendo essa sonegação dos bens que não foram informados no processo, o inventariante será removido e o herdeiro poderá perder o direito, certo, que lhe cabia sobre o que tem sonegado, ou pagará o valor correspondente àquele objeto. O pagamento das dívidas também são necessárias quitar eventuais dívidas deixadas pelo falecido. Então, se incorrer ou numa dívida não declarada ou no excesso de doação em favor de um herdeiro em detrimento de outros, essas são as modalidades características de uma sonegação, certo? Então, gente, aqui nós terminamos a nossa terceira aula.